E agora eu converso com a doutora Débora Viana. Ela é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. É uma especialidade que muitas pessoas ainda têm dúvidas em entender o que trata um cirurgião de cabeça e pescoço. Doutora Débora, tudo bem? Tudo bom, Duda? Tudo ótimo, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Duda. Bom, para falar de um tema que as pessoas precisam entender o que trata um cirurgião de cabeça e pescoço, nada melhor do que convidar uma doutora especialista, PhD, pela USP em cirurgia de cabeça e pescoço. Então explica pra gente o que trata a sua especialidade. Na verdade, é uma especialidade eminentemente oncológica, né? Então, nós tratamos das lesões em região de face, por exemplo, cânceres de pele em face, lesões no nariz, lesões em órbita, né, dentro do olho. Que mais? Lesões de garganta, cordas vocais, tireoide, glândulas salivares, as glândulas que produzem saliva, né? Então, toda a região entre a face e o pescoço é a doença que o cirurgião de cabeça e pescoço vai tratar. Além das questões oncológicas, nós tratamos de algumas doenças congênitas, né? Então, que a criança nasce com elas. Por exemplo, hemangiomas e linfangiomas. O que é isso? São alterações que o nenenzinho nasce em que vai apresentar tumorzinhos na face e no pescoço, de normalmente incoloração violácea, e são fofinhos, depressivos, né? E vão causar uma tumefação nessa região. Então, isso são lesões que nós tratamos. O que mais nós tratamos? Em bebezinhos, em criancinhas, cisto tireoglosso, cisto branquial, que são bolinhas que vão aparecer na região anterior e lateral do pescoço e que ao longo dos anos podem infectar, crescer e evoluir para algumas infecções graves, que são os abscessos cervicais. Então, basicamente, algumas doenças oncológicas que nós tratamos os adultos e algumas doenças congênitas também. Bom, é uma especialidade que trabalha em conjunto com outros especialistas. Então, por exemplo, se eu vou ao dentista e de repente eu tenho um câncer lingual. Sim, é muito importante, por exemplo, sempre visitar um dentista, porque normalmente ele vai identificar uma afta que não sara, então 30 dias de uma lesão na boca que não sarou, né? Algumas bolinhas, algumas áreas nodulares endurecidas na língua, na mucosa oral, né? Então, na bochecha. E aí o dentista identifica, né? E encaminha para o cirurgião de cabeça e pescoço. Quem faz esse tratamento sempre será o cirurgião de cabeça e pescoço. Normalmente são tratamentos cirúrgicos que podem ou não necessitar de uma radioterapia ou quimioterapia após o tratamento. É uma especialidade ainda muito restrita, vamos dizer assim, poucos profissionais? Somos relativamente poucos profissionais. Nós temos em torno de 500 pessoas na sociedade brasileira de cabeça e pescoço. São poucos profissionais cadastrados, exato. No Brasil todo. No Brasil todo? Exato. A gente não está nem falando de São Paulo, a gente está falando Brasil. Exatamente. E aí, eu acredito que esse seja um dos motivos das pessoas, às vezes, terem dificuldade de entender a especialidade e saber quando procurar. Exato. Normalmente, o paciente que vem para o consultório, ele vem indicado por um especialista? Normalmente, a grande maioria vem indicado por um especialista, que nem nós colocamos no começo, um dentista, às vezes um endocrinologista, que vai identificar, por exemplo, uma lesão na tireoide e vai encaminhar para o cirurgião de cabeça e pescoço tratar, né? Muitas vezes um ginecologista, quando está fazendo toda aquela triagem, né, anual da mulher, vai identificar lesões e alterações na região do pescoço e encaminha para o cirurgião de cabeça e pescoço. E agora, com a conscientização da população sobre a especialidade, sobre a importância de tratamentos precoces, muitos pacientes conseguem chegar a gente em livre demanda, quer dizer, a pessoa identifica uma alteração durante fazendo a maquiagem, a mulher, ou se olhando no espelho, vendo uma deglutição e fala que tem algo diferente acontecendo e busca o cirurgião de cabeça e pescoço. E aí nós conseguimos fazer os diagnósticos mais precoces. Falando em diagnóstico precoce, a gente sabe que 90% mais até dos casos de câncer, se fossem diagnosticados precocemente, teriam chances de cura. O que fazer para não ter um diagnóstico tardio, neste caso da sua especialidade? Então, é sempre importante se olhar, né? Então, eu estou escovando meus dentes, eu vou dar uma olhada na cavidade oral, vou olhar a minha língua, eu estou fazendo a minha maquiagem, eu vou observar bem o meu rosto, observar a simetria da minha face, né? Sempre se observar e se identificar áreas de diferença, então evoluções de diferença na sua aparência, buscar um profissional que saiba
fazer essa identificação de lesão. Por exemplo, buscar um cirurgião de cabeça e pescoço, que aí nós vamos conseguir fazer um diagnóstico precoce e levar a um tratamento mais efetivo, com menos mutilação, com menos problema para o seu futuro. Como que é a consulta, né? Quando você vai... Porque, por exemplo, as pessoas têm o hábito de... Você vai no ginecologista, você faz alguns tipos de exames além da consulta, e as pessoas sabem normalmente o que esperar. O que esperar de uma consulta de um cirurgião de cabeça e pescoço? É uma consulta diferente, né? Porque é um exame físico um pouco diferente. Então, o nosso exame físico, ele vai consistir na horoscopia, que é a avaliação de toda a cavidade oral. Então, nós vamos avaliar o lábio, a mucosa jugal dentro da boca, né? Nós vamos avaliar a língua, nós vamos olhar a garganta. Vai existir também a necessidade de fazer uma laringoscopia, que é um exame em que nós vamos colocar uma câmera dentro da garganta para observar a laringe, as cordas vocais, a área toda ao redor da laringe também, né? Que mais? Vai ser feita a palpação cervical, onde nós vamos identificar a presença de nódulos, a presença de áreas endurecidas, a presença de frêmitos, quer dizer, áreas que estão pulsando diferente do que deveriam pulsar, né? Então, tudo isso é realizado. Além disso, temos os exames subsidiários que também obrigatoriamente vamos fazer, que é o quê? O exame que vai permitir eu identificar coisas que a minha mão não vai conseguir identificar. Então, é um ultrassom que vai ser realizado para correlacionar com o que eu estou sentindo na minha mão. E aí, além disso, nós temos sempre que fazer uma boa anamnese, uma boa conversa com o paciente para entender toda a evolução desse paciente, o que está trazendo ele para sentar na nossa cadeira. Bom, é muita informação, né, para uma especialidade que as pessoas ainda não têm muito conhecimento. Agora, quando a gente fala de cirurgia de cabeça e pescoço, os índices de cânceres nessa área da cabeça e pescoço são elevados? São. Na verdade, o que nós temos que o câncer de laringe e o câncer de boca juntos, eles são responsáveis pela terceira colocação de cânceres no país, né? Nossa. Se nós juntarmos ambos, né? Sim. Então é muito expressivo. Lógico que sozinhos eles não conseguem Sim. chegar num índice tão expressivo, mas quando juntamos ambos é muita gente com câncer de cabeça e pescoço. O câncer de tireoide também ele é muito prevalente, principalmente em mulheres. Ele é o quinto mais prevalente, né? Então são lesões bastante expressivas. Se nós vamos pensar em uma casuística mundial, lógico que aí são doenças pouco expressivas em população. Por exemplo, o cirurgião de cabeça e pescoço é responsável por tratar em torno de 1% de todas as doenças do mundo, né? Então é pouco. Por isso que até é uma especialidade pouco conhecida. Agora, quando nós estamos falando especificamente de câncer de cabeça e pescoço, aí nós temos essa estatística que é incrivelmente alta. E qual é o nosso grande problema? É que, devido a ser uma especialidade não tão conhecida e as pessoas demorarem para buscar um tratamento, acaba que chega no médico um paciente com estadios avançados, quer dizer, com um câncer avançado, e aí esse paciente vai ter uma menor taxa de remissão e de cura, né, do que poderia ter se ele tivesse conseguido chegar ao médico antes. Por isso que eu acho tão importante a conscientização da população, né? Esse se olhar que eu falo, identificar lesões logo, buscar o médico logo, para a gente poder tratar o quanto antes desse paciente e ter a melhor qualidade de vida após. O câncer de tireoide é de fato um câncer que tem maior índice de cura? Ele é um câncer que tem menor agressividade, tá? Mas eu tomo muito cuidado quando nós falamos isso, porque quando nós falamos, é um câncer menos agressivo, a população entende, então eu não tenho que me preocupar. Isso tem que tomar cuidado com a informação, porque senão o pessoal deixa de lado. Exato, mas não é realidade, né? Então, como todo câncer, se avançado, ele vai causar problemas. O quê? Morte, né? Então, nós temos sim que tratar. Ele tem um índice extremamente alto de sucesso de tratamento. Então, nós temos uma estatística de 98%, né? Nossa, alto. Exatamente, é muito alto, mas tem que ser tratado, né? E dentro dessa casuística, eu estou falando de especificamente os cânceres bem diferenciados de tireoide, que
felizmente, são a maioria. Mas nós temos os cânceres que não são esses bem diferenciados. Então, nós vamos ter os carcinomas anaplásicos de tireoide, que são extremamente agressivos. Nós vamos ter os carcinomas medulares de tireoide, que são familiares e são importantes porque eles são agressivos, tá? E vão causar alta morbidade no paciente e mortalidade também. Então, quando nós colocamos o câncer de tireoide, ele é melhor, temos que ter um pouco de critério em relação a isso. O melhor é não ter nada. O melhor é não ter nada, exatamente, né? Mas, lógico, não é para se desesperar, é tratável, são tratamentos que na grande maioria são pouco agressivos, nós conseguimos curar com a retirada da tireoide e pronto. A grande maioria das vezes, no máximo, além da retirada da tireoide, vamos ter que fazer uma coisa que é a iodoterapia, que é um remédio que toma uma vez só, uma dose só, e pronto, vou ter uma vida normal. Mas tem os fora da curva, quer dizer, são as lesões que vão se comportar de forma agressiva. E aí, por conta disso que eu falo tanto, identificamos uma lesão, temos sim que buscar tratamento e o quanto antes. Eu vejo muito as pessoas, às vezes, encontrar alguém e falar, nossa, um exemplo, nossa, você engordou um pouquinho, emagreceu um pouquinho, tá? Eu tô com tireoide. Eu tenho tireoide. Nossa, eu tô com problema de tireoide e tal, que são identificados através de exames laboratoriais. Isso faz com que a gente perceba que o índice de pessoas que falam da tireoide é muito grande. Eu encontro muita gente que fala da tireoide. Agora, quando identificar que passou da questão do problema para algo mais sério, existe algum sintoma que a pessoa, ela fez o exame laboratorial e identificou, mas ela pode de repente falar, nossa, mas não tá muito bom, tá mais avançado, vou procurar correndo o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, eu costumo falar que a tireoide, na verdade, nós temos uma particularidade, que é a questão de doença de formato da tireoide e a doença funcional da tireoide. Então, a tireoide, ela serve para quê? Para produzir um hormônio. E aí, ela pode produzir errado esse hormônio, produzir muito hormônio ou pouco hormônio. E isso é o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Nisto, vai ser identificado como exame laboratorial e tratado com remédio. Mas a questão morfológica não necessariamente tem relação com a questão funcional. Então, eu posso ter uma tireoide aumentada de tamanho, com nódulo, endurecida, com um tumor, e estar funcionando normalmente. E da mesma forma, eu posso ter uma tireoide que funciona completamente errado, produz muito ou pouco hormônio, e ter o formato correto. Então, são coisas separadas, são distintos, né? Então, para um paciente ter uma boa análise dessa tireoide, não basta eu fazer o meu exame de sangue, que é o popular, né? Que todo mundo fala, vou avaliar minha tireoide, fiz os meus examinhos de sangue, para ver se está funcionando direitinho. Excelente, isso deve ser feito mesmo, porque vai ser tratado com medicação. Só que o fato de eu estar avaliando a minha tireoide funcionalmente não significa que eu vá estar sendo bem acompanhado na questão morfológica. Né? Eu tenho muitos pacientes que chegam para mim e falam, mas doutora, eu a vida inteira fiz exame da tireoide de sangue e nunca me falaram que eu tinha esse nódulo agora. E aí? Eu falo, não, é porque você nunca fez um exame específico para isso, que é o ultrassom. Ou uma boa palpação cervical que é feita pelo cirurgião de cabeça e pescoço, né? Então, por isso que essa é a importância de saber essa diferenciação, né? E por isso a importância de fazer, por exemplo, um ultrassom, para fazer uma triagem, para identificar, por exemplo, um nódulo na tireoide. E aí a gente entra na outra seara. Todo nódulo na tireoide é potencialmente um problema? Na verdade, não, né? Ele tem que ser avaliado, né, pelo cirurgião de cabeça e pescoço, para a gente conseguir falar, não, esse é um nódulo que não tem problema, vamos fazer um acompanhamento. Esse é um nódulo que tem que ser tratado, quer dizer, precisamos operar, precisamos fazer uma ablação, quer dizer, queimar esse nódulo para ele diminuir de tamanho. Então, por isso é tão importante essa avaliação. Agora, como eu falo, esses pacientes, eles não vão necessariamente ter sintomas, né? Então, o paciente está engordando, está perdendo peso. Isso é relacionado com a questão funcional. Isso não é relacionado com a questão do formato da tireoide. A questão do formato, quando que o paciente vai ter sintoma? Se por um acaso ele vai deglutir,
né? E aí entala. Então estou comendo uma carninha, engoli e a comida não passou direito, né? Eu tenho que virar a cabeça para conseguir deglutir. Isso é um sinal, quer dizer, tem um nódulo grande demais que não está permitindo eu fazer a minha deglutição, né? Eu tô deitada e não consigo ficar de cabeça para cima, de barriguinha para cima. Por quê? Porque o nódulo pesado está comprimindo a minha traqueia e eu estou tendo dificuldade para respirar. Isso, com certeza, na verdade, são sintomas tardios da doença da tireoide. Não é uma pessoa que tem um nódulo pequeno da tireoide que vai ter isso. São nódulos extremamente grandes, né? Que vão causar estes sintomas compressivos. Mas nódulos menores, como o paciente vai perceber? Que nem eu falei, se olhando, né? Se olha no espelho, deglute e vai ver um abaulamento, uma lesãozinha que vai subir e descer aqui na garganta. Então, temos algo diferente que não é para acontecer aqui. E aí, busca o cirurgião de cabeça e pescoço. Nossa, ela deu uma aula. Doutora, me fala uma coisa, quais são as novidades na área de cirurgia de cabeça e pescoço? As maiores são, na verdade, as tecnologias que levam a cirurgias minimamente invasivas. Então, nós temos as cirurgias por vídeo, né, vídeo assistidas, em que nós conseguimos acessos remotos, né, e esconder as cicatrizes para conseguir acessar, por exemplo, tireoide, acessar uma glândula submandibular, a glândula parótida, que classicamente precisam de incisões maiores que ficam aparentes e a gente consegue agora esconder. A cirurgia robótica, que permite uma magnificação de um campo em até 10 vezes o que o cirurgião consegue ver, então nós conseguimos ver melhor, né? E também fazer um acesso remoto com a cirurgia robótica, quer dizer, esconder as cicatrizes. Nós temos a ablação dos nódulos da tireoide, por exemplo, que é, ao invés de fazer um tratamento cirúrgico num nódulo benigno, nós podemos entrar com uma agulhinha e queimar este nódulo e causar a redução desse nódulo e aí poupar uma cirurgia. Então, nós temos muita coisa. Nós temos a cirurgia laser na cavidade oral e na laringe, que permite menos edema, que a gente invada menos o paciente, tem uma recuperação melhor. Então, a tecnologia está sendo muito incorporada ao nosso cotidiano, né? E é muito importante a busca por isso, por profissionais que consigam usar essa tecnologia para dar o melhor tratamento possível. A tecnologia ela está associando aí, trazendo benefícios, né, nos tratamentos dos pacientes de cirurgia de cabeça e pescoço, principalmente quando se fala nas cirurgias mesmo, né? Exatamente. Os procedimentos se tornando minimamente invasivos trazem melhor qualidade de vida, um resultado de um paciente que sai rapidamente do hospital, de repente não é uma internação longa. É uma internação que a gente consegue que seja mais curta, é uma recuperação mais rápida, retorna com menos dor e volta à vida mais facilmente, exatamente. Tá certo. Eu conversei com a doutora Débora Viana, ela é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, PhD pela USP, e veio aqui trazer informações importantes para você entender o cuidado com a saúde quando se fala de cirurgia de cabeça e pescoço. Então, assista novamente esse programa, acesse o nosso canal do YouTube, presta atenção, porque tem muitos indícios no cotidiano, no dia a dia, que devem ser tratados por um cirurgião de cabeça e pescoço. E aí você elimina toda aquela etapa de repente, procurar especialistas, procurar áreas da medicina que não vão tratar diretamente. E aí você pode fazer um tratamento precoce e sim ter um resultado muito mais efetivo. Doutora, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda. E mandar um beijo pro doutor Pablo Quintana, que está aqui nos observando também, cirurgião de cabeça e pescoço. Um beijo, doutor Pablo. Gente, doutora, volte mais vezes e agora a gente continua falando de saúde. Quem quiser acompanhar a doutora Débora, acesse também lá o nosso Saúde e Você nas redes sociais.